Então, boa noite a todos. Hoje é dia 15 de abril. Vamos dar início à nossa 12ª aula de escritura pública. Escritura pública, quando a gente entende a lógica, tranquilo, é mais fácil, quando nós temos aquela estrutura. Mas nós estamos estudando há relativamente pouco tempo. Então, algumas escrituras públicas, por exemplo, escritura pública de extremação, a gente vai estudar a extremação quando nós estivermos assim muito bem nessas outras escrituras. Então, assim, não se exijam tanto em relação a isso. Correto? A gente vai agora fazer uma escritura pública. E a escritura que nós vamos fazer hoje é a nossa escritura de inventário. Então, eu vou pedir para os senhores terem em mãos o provimento, a resolução número 35, o nosso código de normas, a partir do artigo 700. Leodete, se você estiver acompanhando aí. Não, pode falar. É o provimento 35 do CNJ, de 2007. O código de normas, artigo 700. E eu vou... O nosso esquema colorido. E eu vou passar aqui para vocês uma escritura pública. Nós vamos fazer... Hoje o nosso tema é inventário extrajudicial. Então, eu vou passar aqui para você... Vou tirar o Scanner e vou mandando aqui para vocês. Eu não queria fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer, porque vocês vão seguindo. Então, vamos lá. Não tem problema, não. Eu vou fazer isso aqui. Scanner. Vou fazendo por partes. Eu quero mandar esse modelo aqui para vocês. Essa escritura. Amanhã nós vamos fazer uma procuração. E... Ok. Essa aqui... Essa escritura é muito grande, mas a gente só vai estudar partes dela. Jogando aí no grupo para vocês compartilhar, se vocês puderem imprimir, para nós irmos seguindo. Vamos lá. Espero que não tenha saído fora de ordem. Não, saiu não. Com ela em mãos, nós vamos estruturar a nossa aula com base nessa escritura.
Primeiro passo. Pessoal, quero que vocês tenham em mente, muito claro isso, que escritura pública de inventário ou de divórcio, se você jogar na internet, vocês vão ter inúmeros modelos. O meu papel aqui, e o que eu me proponho, é nós conseguirmos nos organizar de tal forma que seja mais fácil fazer a escritura pública. Então, o que eu passo a vocês não é uma questão de conteúdo, mas é uma questão de forma instrumental. É óbvio que tem conteúdo também, mas esse não é o primeiro plano. O primeiro plano é um instrumento, a forma, como vocês vão estruturar a escritura pública. Esse é o X da questão. Vamos lá. Todos aí estão aí com o modelo. Vamos seguindo aqui. Abertura. Vamos lá. Vamos colocando. Abertura. Uma folha A4, por favor. 2 folhas A4. A primeira folha A4, nós vamos fazer isso agora, que eu vou fazer com você. Né? Cabeçalho, na verdade, perdão. Cabeçalho. Isso tem que ser feito em 2 minutos. Abertura. Qualificação subjetiva. Capacidade de procuração. Isso aí está na datilografia. O 2. Pré-objeto, objeto, pós-objeto. Vamos lá? Pré, pós-objeto. Já sabemos. Nós temos 3. Preço, forma, quitação. Não é? Correto? Cláusulas específicas do negócio jurídico. Cláusulas específicas do negócio jurídico. Foro, cláusula, transferência. Não tem problema, é um modelo nosso. Inventário, não tem problema, vamos fazer por aí. Exigências, certidões, RI, IPTU, ônus e ações, 3, não podemos. Quitação IPTU, certidão de quitação de IPTU. Registros anteriores, correto? Número imóvel prefeitura, município, na verdade, correto? E dados da guia FUNREJUS. Dados, guia FUNREJUS. Ok. Todo mundo juntos. 4. Referência. Registro no livro de protocolo. Não podemos esquecer disso. Protocolo geral. Como assim? No Paraná nós temos o livro de protocolo, nós já vimos isso, correto? Nós temos que ter o registro, o número do registro do nosso livro de protocolo, correto? Então nós temos aí documentos apresentados, arquivados, dados guia do imposto, ITBI ou ITCMD. Então esse aqui vai ser ITCMD. ITCMD, dados guia ITCMD. Condomínio, ações reais. Ok? 5, todos juntos. CND e INSS. Ok? Fiscais e defeitos. Certidões fiscais e defeitos. Fiscais e defeitos. CNDT. 642, CLT. Autorização de prática dos atos para o RI. Autorização RI. Autorização RI. Dispensa testemunhas instrumentais. Ok. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, eu pulei aqui.
1, 2, 3. Aqui, na verdade, dói, sem sec, sem inibe. Ok, dói, sem sec, sem inibe. Autorização RI, dispensa instrumentais. E por fim, o desafio. Ótimo. Perfeito, perfeito. Ó. Então, já fizemos isso rapidamente. Agora, vamos fazer o seguinte. Estamos aqui. Os senhores têm em mãos o nosso provimento 35. Esse provimento 35, juntamente com as disposições do Código de Normas, artigo 700, eles serão o nosso norte, o nosso guia, a nossa lavratura da nossa escritura. Então, nós temos esse esquema que eu fiz em 1 segundo de lápis, ou então um rascunho, na hora da prova. Já decorei isso aqui. Agora, eu vou com o provimento e com o código de normas começar a redação, a escritura da minha redação. Ó, o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 5º, o artigo 6º, 7º, são disposições de caráter geral. O artigo 8º, nós vamos ter o advogado e a declaração. Então, eu marquei aqui no meu provimento, de laranja, para eu me lembrar que eu tenho que ter aqui, nas partes da minha estrutura, eu tenho que mencionar o advogado. Então, vamos lá. Vocês já fizeram isso? Eu vou fazer o seguinte, senhores vão me dar licença. Eu vou fazer isso aqui na minha folha 4 também. Vou fazer porque eu quero rabiscar essa minha folha. Eu vou fazer essa aqui. Vou rabiscar essa aqui. Rabiscar essa aqui mesmo. Então vamos fazer por partes. Agora é a hora de escrever. Brasão, República Federativa do Brasil, correto? Estado do Paraná. Estamos seguindo, todos. Município e comarca de Irati. Ok. Tabelionato de notas. CNPJ, CMS, Código Nacional de Serventia, endereço, telefone livre, endereço, telefone livre, endereço, telefone, ponto. Livro, correto? Folhas, livro, folhas. Livro, número, folhas, número. Ok. E aqui nós vamos. É aquele parágrafo. Mas, se nós tivermos, por exemplo, uma escritura, um inventário extrajudicial, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa. Então, vamos lá. Mas aqui não. Aqui vamos fazer escritura pública de inventário extrajudicial.
judicial que fazem. E aí você vai citar o nome. Ah, não é só isso, não. Inventário e partilha, né? Extrajudicial e partilha. Pessoal, é o seguinte: se tiver um herdeiro, não é partilha, não. É adjudicação. Correto? Não existe partilha para uma pessoa. Inventário extrajudicial e partilha. E partilha. Tá muito pequeno, Lorena? Tá ruim? Não estou escutando a Lorena. Tá tudo bem, professor. Tá muito Agora já- pequeno? Não, tá tudo bem. Tá. Não estou falando nada, não. Quero que vocês façam comigo. Estamos fazendo juntos. Brasil, República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, município de Comarca de Irati, tabelionato de notas, CNPJ, CNS, endereço, telefone, livro, folhas, escritura pública de inventário social e partilha, que fazem. Quem faz? Que fazem outorgantes e reciprocamente outorgados. Outorgados. Reciprocamente outorgados. E aqui, pessoal, o de cujos ele não participa disso. Quem faz é a viúva meieira e os herdeiros. Eu vou colocar o seguinte: eu não vou colocar o nome deles, claro, para a gente ter menos, para a gente ganhar mais tempo. Só vou colocar aqui: viúva meieira, e aqui tem o nome dela, a viúva meieira, que é Maria de Lourdes Peixoto de Oliveira, por exemplo, nesse exemplo. Os herdeiros, filhos, eu coloco. Ou eu coloco a qualificação antes, ou eu coloco depois. Viúva meieira, herdeiros, filhos. Herdeiros, filhos. Ok. E o advogado? Não vou falar o nome dele. Na forma. Declarar. Tranquilo. Vamos aí gastar 2 horas com a nossa escritura. Não são 4 horas? Tempo razoável. Vamos fazer a nossa escritura em 2 horas. Lorena, eu vou te pedir para fazer aí na folha 4, tá bom? De preferência naquela folha que você... Ah, ótimo, do Celso, para a gente ver aí o tamanho da nossa escritura. Pronto. Agora, já terminei o cabeçalho. Vamos para a nossa abertura. Da Claudete caiu a internet dela aqui. Ah, pois é, Aí Claudete. eu agora eu tô no telefone. Ô, Claudete, Vamos você lá. está num lugar muito bom Ah. aí. Onde você está estudando? Está ótimo o seu espaço aí. Eu tô no trabalho. Eu resolvi ficar no trabalho para acompanhar essa aula de hoje para não ir no trânsito, né? Uhum. Só que aqui caiu a internet agora. E eu tô Não, na mas... internet do telefone. Vamos ver se eu consigo assistir até o fim. Tá bom. Claudete, você está aí com a sua folha 4? Você está fazendo a sua escritura pública? Sim, sim. Tá ótimo. Eu acho que você deveria continuar nessa sala que você está. Continua nessa sala. Vamos lá. Saibam todos. Vamos lá? Juntos? Saibam todos. Saibam todos quantos, saibam todos quanto, não tem vírgula não. Esta pública escritura de inventário
extrajudicial virem que aos 15 de abril de 2019, saibam quanto essa pública diz. Perdão, mais uma vez, eu estou esquecendo da partilha. Quanto esta pública extrajudicial e partilha, pois não? Não quer repartir nada com ninguém, né? É muito egoísta. Estou esquecendo. Exatamente. Saibam todos quanto essa pública escritura de inventário extrajudicial e partilha virem que data que aos 15 de abril de 2019, neste município e comarca de Irati, vamos lá, neste segundo tabelionato de notas, CNPJ, CNE, Código Nacional, endereço, telefone. Olha que interessante, pessoal. Aqui na nossa abertura, nós não colocamos aqui. Porque quando a gente faz a escritura pública, no alto da escritura, no nosso livro de notas, nós vamos ter o livro e a folha. Então, ela não é repetida aqui. Vocês estão observando? Por isso que essa frase introdutória ela faz sentido. Neste tabelionato, neste endereço, telefone, compareceram perante mim as partes, como eu falei com os senhores, justas e contratadas não é muito adequado. Vamos para justas e avançadas entre si. Justas, avançadas entre si. Bom, agora eu vou partir para a qualificação subjetiva. Ótimo. Deixa eu dar uma olhada aqui como eles colocaram. Data, dezembro, né, serventia situado no endereço. Lavra essa escritura aqui perante mim, com atribuições. Comparecer às partes juridicamente capazes para o ato, justas e contratadas entre si, na qualidade de outorgantes e reciprocamente outorgadas. Eu não coloco a nossa capacidade aqui nesse momento, não. Então, eu vou tirar uma foto, vou mandando para vocês. E vou passar agora para a qualificação subjetiva. Ok? Estamos juntos. Aí está tudo tranquilo, os senhores estão bem acomodados, os senhores sabem exatamente o que os senhores têm que fazer. Isso vai criando nos senhores um sentimento muito positivo de segurança. E aos poucos, um passo de cada vez. E aos poucos a nossa escritura ela vai ficando pronta. Quem são as partes? Vamos considerar que nossa escritura pública de inventário extrajudicial, assim como todas as outras nossas escrituras públicas, em que é imprescindível o advogado,
em que é imprescindível o advogado, Então, muito sistemático. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem são as partes? Primeiro, viúva meira. Viúva meira. Filhos herdeiros. Advogado. Ó, a viúva meira, os filhos herdeiros, advogado. Até aqui não tem nada de problema. Não tem nada de problema. Agora, eu prefiro fazer pelo provimento, mas os senhores sintam-se à vontade, caso queiram acompanhar aí pelo Código de Normas. Eu gosto de fazer pelo provimento, porque o provimento é o genérico, é o geral, e depois eu vou fazendo todos, depois eu leio. Esse quadro está dando isso, espero que isso não esteja incomodando os senhores, né? Vamos qualificar a viúva meira. A viúva meira é facilmente qualificável. Eu só vou colocar o nome dela. O que eu preciso da qualificação? Pessoal, disposições referentes ao inventário e partilha. Isso aqui, eu já sei o meu esquema. Artigo 20. Artigo 20. Quem são as partes? Viúva meira. O que deve constar na escritura? A nacionalidade, profissão, idade, estado civil, regime de bens, data do casamento, pacto e seu registro imobiliário, se houver, número de documentos de identidade, número de inscrição no CPF, domicílio e residência. Pessoal, já me trouxe tudo, já me trouxe tudo. Ó, brasileira, lavradora, CPF, identidade, residente domiciliada. Essa escritura pública aqui, ela está, inclusive, em desacordo com o provimento. Brasileira, lavradora, viúva meira. Ele já colocou viúva, né? Entendi. Viúva meira. Vamos colocar o nome? É Maria. 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 A Maria. Ele não colocou viúva. Ele não colocou viúva. E o interessante é o seguinte: não vai colocar casada e nem viúva aqui, porque na identificação ele já colocou viúva. Isso fica a critério de vocês. Caso vocês queiram brasileira, brasileira, Maria brasileira, lavradora, CPF, RG, idade. Idade. Se vocês preferirem, isso vai depende do estilo de vocês. Vocês podem colocar Maria brasileira, lavradora, CPF, RG, viúva. Ou então, viúva meira. Eu prefiro assim. Dizer o título, o título daquela pessoa naquele momento. Viúva meira, eu gostei dessa forma. Maria brasileira, lavradora, CPF, RG. Vamos lá. Nacionalidade, tá. Profissão, tem. Idade, tem. 49 anos. Estado civil, já falei. Viúva meira, correto. Data do casamento, pacto antinupcial. CPF, RG, idade.
Vocês, caso queiram, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem colocar foi casada com, casada, viúva de, ou então viúva de, cujo casamento ocorreu em. Eu gosto de colocar dessa forma. Viúva do de cujos nome, viúva de cujo nome, na presente escritura, cujos bens na presente escritura é inventariado, cujos bens na presente escritura é inventariado, partilhado. Casados que foram, casados em data, casados na data, termo, livro, folhas, RCPN, endereço, se tiver havido pacto antinupcial, nesse caso houve. Porque eles foram casados, eu já li essa escritura, nesse exemplo, mas vai haver os dados. E aqui você, pacto antinupcial, lavrado em data, número, folhas, livro, correto? Do cartório de notas, do tabelionato de notas. Do tabelionato notas. Maria, brasileira, lavradora, CPF, RG, idade, viúva de cujo nome, cujos bens na presente escritura são, perdão, olha o erro de português, são inventariados, partilhados, casados em data, termo, livro, folhas, RCPN, endereço, pacto antinupcial, preciso de seguir aqui. A questão, por exemplo, o de cujos, você não precisa qualificar ele? Não agora, Celso, não agora. Pessoal, isso, Lorena, é uma sugestão. Eu gosto. Oi, Lorena. É lá na frente. Lá na frente. Exato. Ô, Celso, se você preferir, você também não precisa colocar viúva do de cujos nome. Você não precisa informar esses dados aqui nesse momento, não. Correto? Você não vai precisar informar esse momento. Olha aí na escritura como é que ela ficou bacana. Vocês estão entendendo? Cada escritura, ela não colocou viúva de cujos nome, cujos bens na presente escritura são inventariados, partilhados. A gente vai adotar aquilo que os tabeliães, eles estão fazendo já com muita frequência, obviamente, e que eles estão concluindo que é melhor. Porque se eles estruturaram de uma forma diferente, a minha estruturação está diferente da deles. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, eu posso fazer daquele meu estilo usando aquele meu método, mas com o avanço da minha técnica, eu vou alterando os elementos, a ordem daqueles meus elementos, correto? Eu já falei isso para vocês mais de uma vez. Aquela estrutura é uma estrutura flutuante, ela não é fixa. Nas nossas primeiras lições, nas nossas primeiras linhas, vamos fazer com a estrutura fixa. Mas, posteriormente, nós vamos avançando e vamos fazendo de uma forma cada vez mais sofisticada, correto?
Então, vamos colocar o seguinte: Maria, brasileira, lavradora, CPF, RG, idade. Vou tirar essa expressão aqui desse momento, correto? Vou colocar, nem que é viúva, porque eu já coloquei viúva meia. Eu vou simplesmente informar estes dados aqui. Maria, brasileira, idade, profissão, CPF, identidade. Residente domiciliado. Residente e domiciliada. Artigo 20. Estou no meu artigo 20. Herdeiros. 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 Filhos. Eu terei que descrever cada um dos herdeiros filhos. Aí são 1, 2, 3, 4. Pessoal, e aqui nesse momento eu tenho que colocar as informações todas previstas no artigo 20. Quais sejam nacionalidade, profissão, idade, estado civil, regime de bens, data do casamento, pacto judicial e seu registro imobiliário, se houver, número da identidade, número da inscrição do CPF, domicílio e residência. Então, nome, artigo 20. Nome, artigo 20. Nome, no final, ao final, ponto e vírgula. Ao final, ponto e vírgula. Ao final, artigo 20, ponto. Aí, os senhores estão inseguros. Olha só. 1.3, qualificação subjetiva. Compradores, se lembram? Vamos lá. Identidade, nacionalidade, profissão, identidade, CPF. O que mais tem? Idade. Idade. Casado com nacionalidade, profissão, identidade, CPF, idade. Em data. Isso aqui é a nossa datilografia. Em data, sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515, conforme termo folhas livro, número do livro é o livro B do RCPN, da comarca, e ainda assim, certidão de casamento, matrícula expedida pelo, em data, RCPN, dados do cartório comarca, residentes e domiciliados. Pacto antinupcial lavrado, datas, folha, livro, não é RCPN, está errado isso, claro, já está no tabelionato de notas, conforme certidão de casamento, número expedida em data, certidão de casamento em data do RCPN. Eu não sei porque eu risquei, mas sim, a certidão de casamento é expedida no RCPN. Vocês entenderam? Essa estrutura dessa qualificação, ela vale para todas, para todas. Vamos dar uma olhada aqui se ela fez alguma forma diferente? Esse é solteiro, ótimo, não tem problema nenhum. O outro era casado com brasileiros, lavradores, ele 29, idade, portador do CNH, do Detran e CPF. Ela com idade, ele não colocou os dados da esposa, mas lá na hora da nossa prova. E pessoal, cá entre nós, tudo bem que eles podem fazer porque eles estão a receber. Eu pediria e incluiria na minha escritura pública. Eu teria este cuidado. Eu acho que não tem problema. O que abunda não prejudica. O outro era solteiro, melhor ainda, todos os solteiros. E o Helenilton, que era o único casado, não trouxe os dados dela. Mas as partes e os respectivos cônjuges devem estar na escritura nomeados e qualificados. Eu acho, na minha opinião, que eu colocando tudo, eu vou atender o artigo 20. As partes e respectivos cônjuges devem estar na escritura nomeados e qualificados. Agora, eu não vou me atrever a dizer assim, está errado. Quem sou eu para dizer isso? Vai que a pessoa sabe alguma coisa aí por trás que eu não estou sabendo. Vai, Cláudia.
Então, era isso que eu ia te perguntar. Se o camarada, nesse exemplo que tu estás dando aí, se o camarada não tiver a qualificação, os dados da esposa, como é que a gente faz? Pois é, eu vou falar com ele o seguinte, que eu não vou poder elaborar essa escritura pública porque o artigo 20 da resolução é categórico em dizer que partes e respectivos cônjuges devem estar na escritura e qualificados, nomeados e qualificados, nacionalidade, profissão, idade. Agora, uma pessoa pode interpretar e falar assim, não, mas as partes é que devem ser qualificadas. E quando eu falo nomeados e qualificados, eu me refiro ao plural as partes, não às aos partes herdeiros, no respectivos caso. cônjuges. Porque você viu, essa escritura aqui, ela foi feita sem a qualificação da esposa. Por quê? Essa interpretação é uma interpretação também válida, porque no artigo da renúncia, artigo 17, os cônjuges dos herdeiros deverão comparecer ao ato de lavratura quando houver renúncia ou algum tipo de partilha que importe em transmissão, exceto se o casamento se der sob separação absoluta. Há uma interpretação dizendo o seguinte, olha, é só na situação de renúncia é que eles devem comparecer. Comparecer, pessoal, não é vir pessoalmente. Pode ter esse sentido só. Mas comparecer é constar os nomes na escritura pública. Estou sendo claro? Sim. Ótimo. Mas eu não acho que essa interpretação seja uma interpretação adequada. Eu acho que a gente deve colocar o nome da esposa, sim. Lorena, o que você acha? Como você interpretaria esse artigo 20? Professor, eu sempre faço inventário e sempre coloco o nome da esposa, né? E são todos sempre colocados na escritura. Não só o nome, a qualificação. Total. Ótimo. Sim, e outra coisa que eu queria falar, que já me surgiu essa dúvida no momento anterior. Aqui no Paraná, eu não sei se aí é assim, mas nós pegamos a certidão no RI do pacto antinupcial. Nós pegamos, é lá que eles nos obrigam a pegar a certidão. Certidão dos últimos 30 dias no registro de imóveis, tá? Então, como que eu coloco aqui, no caso? Você vai colocar... Casado sob o regime de comunhão de bens, na data tal, conforme termo tal. E a certidão de registro do pacto antinupcial, é isso? Olha só, certidão. Você vai dizer o seguinte... Não é a certidão do tabelionato, eles pedem a certidão do RI. Exato, é porque é o seguinte, você se lembra que... Tem que registrar, né? Você tem que registrar, promover o registro, onde houver imóveis, né? Então, teoricamente, você deveria ter essa certidão de todos os locais onde eles possuem imóveis, não apenas de um. Correto? Simplesmente, Lorena, esse 1.3, a nossa qualificação subjetiva, é ótimo. Ele responde à sua indagação. Você colocou assim, se houve pacto antinupcial lavrado, data, folhas, livro, conforme certidão de casamento, número, por exemplo, isso consta na certidão de casamento. Depois que você terminou, expedido em data, depois você tem uma certidão, você pode ter uma certidão do notas, correto? Você vai ter a certidão, constando na certidão de casamento, o seu pacto antinupcial, lá na sua verbação, correto? Sim. E você vai colocar uma vírgula e falar assim, conforme certidão expedida pelo RI em data tal. Tá, ótimo. Ok? Tá. Vamos continuando agora. Nome, artigos 20. Aqui tudo bem. Advogado. Advogado. O advogado, a mesma coisa. Pessoal, é claro que aqui na esposa, aqui nós temos, vamos ser sensatos, seremos sensatos. Não há sentido qualificar a esposa do advogado, correto? Não faz sentido isso. Então, vamos lá. É o nome. Solteiro, inscrito, CPF, RG. Vamos lá? Nome brasileiro, advogado, partes. O advogado é parte?
Enfim, acho que não, né? Não, ele não é parte. Então, cabe a idade do advogado? Acho que não, acho que não. Nome brasileiro advogado, CPF, RG, casado, estado civil dele, residente domiciliado. Residente e domiciliado. Então, esse ponto aqui é a certidão da RI. Terminei. Agora, vamos lá para aquela parte que nós falamos sobre a capacidade. Pessoal, o 1.4, ele fala de procuração. É outra coisa. Aqui é o advogado. Eles estão representados pelo advogado? Então, se sim, aqui ele simplesmente coloca o advogado. As partes foram identificadas pelos documentos, pelo outorgante reciprocamente devidamente assistido por seu advogado acima nomeado. Então, eles são assistidos, né? Eles não são representados, eles são simplesmente assistidos. Então, você vai colocar assim, as partes estão assistidas pelo advogado, correto? Conforme procuração, se tivesse sido feita por instrumento público ou instrumento particular. Cópia arquivadas nos notas no livro Arquivo de Procuração. Imprescindível nós termos isso. Então, vamos colocar aqui a procuração. A procuração. Então, as partes estão assistidas. As partes estão assistidas. As partes estão assistidas pelo senhor advogado. Outro dia, num desses aí, professores do Instagram, alguém publicou falando o seguinte, num desses comentários que os professores, né? Que eu fico ali, às vezes, seguindo os professores. Pessoal, a palavra é causídico. Causídico. Não é casuístico, não. Sério, sério. Casuística é outra coisa. Não estou falando assim, brincadeira para alegrar. Mas, de fato, eu vi isso. Eu nem imprimi, não, mas isso eu vi. A advogada escreveu casuística. E ela estava querendo escrever causídico. As partes estão assistidas pelo senhor advogado. E aí você vai colocar o nome do advogado, né? Pelo senhor advogado, acima mencionado, acima qualificado, já qualificado, já qualificado, já qualificado, conforme instrumento de procuração público, né? Instrumento público de mandato. Mas, professor, não precisa da procuração. Não precisa. O advogado, ele pode ser particular, Ele pode ser só pelo particular, né? Nem precisa da particular, professor. Não precisa constar? Não precisa. Não precisa de procuração do advogado. Então, as partes estão representadas, assistidas pelo... Não precisa, então, dessa informação. Não precisa. A procuração, a procuração particular entre cliente e advogado não precisa levar para o cartório, tá? Ótimo. Obrigado, Lorena. E a pública menos ainda, tá? Oi? A pública não há necessidade mesmo, tá? As partes estão assistidas pelo senhor advogado acima qualificado. Então, não vou inserir os dados. Isso vale para todas, né? Então é melhor eu riscar nesse nosso esquema aqui, correto? Mas você sabe por que eu constei isso? Porque aqui no RCPN, ou no Código de Normas, eu não vou achar essa disposição agora. Diz que você tem que arquivar no livro Arquivo de Procuração. Tá. Mas, na verdade, em algum artigo aqui diz, aqui no próprio provimento, que não há necessidade de procuração.
Eu vi também, ele está explícito aí em alguma documentação, não precisa procuração. Como é que é, Celso? Está explícito na norma que não precisa procuração. Não precisa. Agora, Agora, a importante é falar sobre essa assistência, né? Que o advogado está ali e ele está representando, mas não a procuração, eu tenho certeza que não precisa, porque eu não levo, tá, professor? Agora, por que tem essa obrigação de arquivar no livro de notas? Se o advogado levar, entende? Eu faço um contrato, uma procuração, porque eu quero vincular o meu cliente comigo, entende? Mas ele não precisa saber que não precisa, entendeu? Entendi, ótimo. Ok. Então, se você vier com ela, obrigatoriamente será então, arquivadas no tabelionato de notas, sobre o livro, arquivo de procuração, sobre o número 19, folhas 187. Isso. Correto? Então, beleza. Agora, só aquela parte da capacidade, né? As partes foram identificadas, e aqui eu vou colocar a capacidade. Capacidade. E aqui é aquela frase. As partes foram qualificadas em virtude dos documentos, em razão dos documentos de identificação pessoais apresentados em seus originais, que são pessoas capazes para a prática do presente ato que dou fé. Correto? As partes e o advogado foram identificados pelos documentos apresentados, cuja capacidade jurídica plena para este ato que conheço e dou fé. Ok? Vamos lá? Escrever a frase. As partes e advogados. As partes e advogados foram. E aí nós temos aquela nossa identificados. Eu não vou colocar aqui porque eu teria que apagar o quadro e eu não quero apagar o quadro porque eu quero tirar uma foto. Mas vocês escrevam aí, por favor. Escrevam aí. Escrever a nossa parte? Já. Ok. Agora, nós temos o pré-objeto. O pré-objeto é uma frase que vai introduzir, né, o tema daquela escritura. Então, eu vou apagar aqui e vou me utilizar do meu pré-objeto. As partes e pelos outorgantes, como foi dito, que a justiça são senhores legítimos possuidores, não vou falar sobre isso. Vou falar assim, o seguinte: as partes assistidas pelo advogado seria o pré-objeto, né? As partes devidamente assistidas pelo seu advogado devidamente assistidas, na verdade, assistidas pelo seu advogado,
Professor já qualificado, acima nomeado. Já qualificado. As partes requereram que fosse lavrado. Olha que interessante, hein? Essa frase introdutória. Um inventário e posterior, subsequente e posterior partilha dos bens deixados por... E aí vocês trazem o nome por os bens deixados por e partilha dos bens deixados pelo falecimento. Vamos colocar o seguinte: pelo falecimento, a depender pelo falecimento de José. Nos seguintes termos. Vocês se lembram que no pré-objeto eu falava o seguinte? Não aqui, mas naquele outro quadro tinha duas palavras que identificavam o pré-objeto. Vocês se lembram delas? Era declaração e objeto. Eu não sei por que eu não coloquei ela aqui nesse quadro. Vocês se lembram? Declaração e objeto? As partes, elas vieram a mim e elas declararam, elas requereram que fosse lavrado o quê? Um inventário extrajudicial e posterior partilha. Eu nunca lembro, professor, dessa parte. Como que eu dou início nisso? Porque cada escritura é uma forma. Não é, Lorena, não é. Toda escritura, você vai apresentar a declaração da parte e o objeto. Faça assim, Lorena, faça assim as partes, faça da forma mais simples, mas você, quando o pré-objeto, sabe aquelas planilhas enormes que eu mandei para vocês, que tinham 5, 8, com as frases da ortografia? Sim. Lorena, naquelas planilhas, não nessa última aqui, que foi a mais resumida, que eu fui fazendo e fui aprimorando, né? Eu achei que essa aqui ficou melhor. Nessa de 5 folhas eu falo objeto e declaração e objeto. Você simplesmente foi dizer o seguinte, que as partes declararam que elas requereram que fosse feito o quê? As partes declararam que fosse feita a compra e venda, as partes declararam que fosse feita a doação, a parte declarou que fosse feito o inventário. Só isso. Só isso. Agora... ali onde tem o José aí, aí não seria o caso de já qualificar o de cujos ali? José... Não, a gente vai fazer o seguinte. A qualificação subjetiva, ela pode ser feita toda junta. Só que eu vou fazer o seguinte, como agora eu vou tratar do objeto específico, é um inventário de quem? E eu vou colocar o nome da pessoa. E eu vou colocar algumas informações ainda. E eu quero que vocês se lembrem o seguinte. Aqui, especificamente, eu vou tratar todos os elementos agora do artigo 21. O que eu tenho no artigo 21? Lá da resolução. A escritura pública de inventário e partilha completa do autor da herança. Eu tenho que fazer a minha escritura de forma harmônica, legível, e essa estrutura foi uma estrutura que eles pensaram.
Exatamente. Ali vai, por exemplo, José brasileiro, casado. Agora você vai colocar o seguinte, do autor da herança, por exemplo. Do autor da herança. Como se fosse um subtítulo ou um título. Aí você vai colocar aqui o nome dele, José, qualificação. Qualificação do autor da herança. Do autor da herança. José. Falecimento. O que mais que ele fala? Vamos seguir. Autor da herança. Regime de bens, pacto, registro, se houver de lugar em que faleceu. Falecimento. O que ele pede? Falecimento. Lorena, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Declare e apresente o objeto. Da forma mais simples possível. Declare e apresente o objeto. Depois que você vai declarar e apresentar o objeto, nós já fizemos o divórcio. Nós fomos seguindo ali o divórcio, não tem problema nenhum. Aqui, nós apresentamos o artigo 20, declarei, artigo 21. Que eu tenho autor da herança, não é autor da herança? Autor da herança. Falecimento. Certidão, livro, folha, tal. Inexistência de testamento. Porque não é um pressuposto para que seja lavrado a capacidade e inexistência de testamento? Vamos lá. Inexistência de testamento. Quatro. Agora, eu vou voltar no artigo 11. Artigo 11. E vou aqui nomear o inventariante. Pré-objeto. As partes que estão assistidas, elas requerem a lavratura do inventário, posterior partilha dos bens deixados pelo falecimento de José nos seguintes termos. Declaração e objeto. Agora, por isso, Lorena, você tem que ter em mãos a resolução, hein? A resolução. Eu prefiro a resolução porque eu acho a resolução melhor que o provimento. Mas o provimento é a mesma coisa da resolução, mas é porque a resolução ela é mais... não sei, ela é mais concisa, eu acho. Fica tranquila. Você vai simplesmente colocar o autor da herança, o falecimento. O que tem aqui no artigo 21? Ó, qualificação do autor da herança, data de expedição da certidão de óbito, inexistência de testamento e nomeação do inventariante. Nomeação do inventariante. Isso aqui, se vocês observarem, isso aqui, pessoal, eu posso colocar na qualificação subjetiva, Lorena. Eu posso fazer isso na qualificação subjetiva. Inclusive, eu já vi muita escritura pública de inventário extrajudicial que o pessoal faz. Viúva meira, herdeiros, advogado, de cujos falecimento, inexistência e nomeação do inventariante. Depois, pré-objeto, e aí você vem trazendo um objeto.
o objeto vai ser os bens. Querem o papai, né? Lorena, você pode fazer a qualificação do de cujos na qualificação subjetiva. Mas você tem que ter em mente o seguinte, que você tem que mencionar, não mencionar na verdade, você tem que trazer o artigo 21 e o artigo 11 dentro daquela nossa estrutura. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e a gente já volta para a segunda parte. Ó, inventariante. Nesse modelo que eu lhes enviei, a Tabelian achou por bem qualificá-lo agora, nesse momento, inserindo as informações do casamento. Isso é uma informação que eu posso trazer quando a qualificação da meieira fica a meu critério. Agora, se os senhores acharem melhor, é óbvio que ele não é parte, mas eu não estou a tratar de qualificação subjetiva? Sim. Então, eu vou inserir as informações do cônjuge, do de cujos, logo depois da viúva meieira e dos herdeiros e do advogado. Eu vou inserir naquele momento. Celso, você acha, o que você acha? Não, eu acho que sim, né? Que a minha fera, que ela tá super engraçada. Justa a hora que eu estava brincando. Mas você acha que não fica organizado eu apresentar essas informações posteriormente às partes? Mas fica a seu critério. Lorena, você está observando que não tem nada de novo do que a gente está fazendo desde sempre? Aí tudo bem, não me lembro da frase. A frase. Porque a frase a frase da escritura é diferente. O que eu estou falando é o seguinte, artigo 21. Artigo 21. Nome completo do autor da herança. Vou colocar a idade também. Vou colocar a idade. Brasileiro, lavrador, CPF, RG, idade, residente domiciliado, era residente domiciliado, foi casado, casamento que ocorreu em data, termo, livros, folhas do RCPN, certidão de casamento, e se indica certidão de casamento, na certidão de casamento já vai constar a averbação do óbito, correto? Expedida em número da matrícula da certidão de casamento, certidão de óbito, data de expedição, depois, falecimento. Vamos lá. Faleceu no dia 7 de fevereiro, no hospital, conforme certidão de óbito, data, matrícula, registro do óbito, termo, livros, folhas, do RCPN. Tranquilo. Da inexistência de testamento. Foi declarado que não existe testamento. Eu não preciso dizer mais outras informações. Foi declarado que não existe testamento. Ponto final. Foi declarado que não existe testamento. Ponto final. Outra informação. Nomeação do inventariante. Eu posso colocar essas informações todas lá na minha qualificação, no meu item, qualificação subjetiva. Mas é importante que eu vá com o meu código, com minha resolução, eu vá marcando. Mas isso não fica difícil, olha. Vamos lá. É obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública para representar o espólio com poderes de inventariante. Artigo 990 do Código de Processo Civil, mas é do antigo, né? Porque agora é a partir do artigo 680. Lá na hora da prova, vocês vão marcar inventariante.
Admitem-se inventário e partilha extrajudiciais capazes, inclusive por emancipação, representados por procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais. Aqui, Lorena. Admitem-se inventário e partilha extrajudiciais com viúvas ou herdeiros, inclusive por emancipação, representados, procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais. Vedada a acumulação de funções de mandatário e de assistente das partes. Inclusive por emancipação, representado aqui. Aqui está falando que precisa. Você me disse que não é preciso, né? No Paraná. Representado por procuração formalizada. Eu vou dar uma olhada aqui no nosso código de normas. Espera aí. Que é o que interessa. Na lavratura do inventário e partilha deverão ser apresentados, entre outros, certidão, RG civil, comprobatório do vínculo de parentesco. Vamos chegar lá daqui a pouco. Certidão de inexistência, obrigatório de um ou mais herdeiros. A escritura, nos casos de necessária representação do espólio, previamente à elaboração do inventário partilha, poderá ser nomeado inventariante por quem de direito, por meio de escritura pública autônoma. Ou seja, se por qualquer razão for imprescindível aquele espólio ser representado, você vai fazer isso por uma escritura autônoma. Professor, é o artigo 8º da Resolução 35. É necessário apresentar dispensada a procuração ou do defensor público na lavratura das escrituras, nela constando seu nome. Obrigado, é isso aí. Seu nome e registro na OAB. Aquilo que o senhor leu é sobre que a gente, advogado, não pode ser representante da parte e advogado, e funcionar como advogado ao mesmo tempo na escritura de inventário, sabe? Uhum. Sabe, eu representar alguém numa compra e venda ali, ser advogado dela. Exato. Eu não posso, né? Admitem-se inventário e partilha extrajudiciais com viúvo ou herdeiros capazes, inclusive por emancipação, representados por procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais, vedada a acumulação de funções de mandatário e de assistente das partes. Tá. Mandatário e de assistente. Mas ele fala que o viúvo e os herdeiros, eles são representados por procuração formalizada, mas que essa procuração, ela é dispensada apresentá-la. Eu acho que ele está falando representados justamente quando eles tiverem alguém que representa eles. Não está falando de advogado. Está falando de alguém que representa. Claro. Porque tem muitos herdeiros que moram fora, daí eles fazem o irmão representado. Exatamente. Obrigado. É essa situação mesmo. Uhum. Obrigado. Aí, nesse caso, é obrigatória e por escritura pública. A representação, tá? Bom, pela minha prática, né? Não, é isso aí. É isso aí. É porque me faltava mesmo. É porque a gente fica pensando o seguinte, mas se o incapaz não pode participar do inventário extrajudicial, isso, eu estava pensando isso. Eu estava pensando que como se tivesse um incapaz, não haveria possibilidade, então eu estava... Mas sabe o que hoje me surgiu no escritório? Eu vou pegar a procuração de um detento para fazer um inventário. Então, eu estava lembrando das nossas aulas, que tem que ser através do delegado, né? Ele vai assinar na frente do delegado, o cartório vai ter que ir lá, alguma coisa assim que vai acontecer, né? Não, o diretor. O diretor, é o delegado ou o diretor? É o diretor. Do presídio. É o diretor do presídio da instituição. Isso mesmo. Reconhecimento por abono. Isso mesmo. O nome desse, o reconhecimento por abono. Pessoal, então vamos lá. Eu falei como é que era o José Lúcio da Silva, vou dizer que ele era casado em Cube,
o assento foi lavrado no livro 21B, o termo, né, o assento de casamento, folha, termo, livro dessa serventia, e a escritura pública também foi lavrada da data, no livro, as folhas, mas ela não colocou aqui que a escritura pública foi, que o pacto foi registrado no RI, etc. e tal. Vamos lá. Vamos ver aqui como está aqui o nosso artigo 21. A qualificação. Regime de bens do casamento, pacto e seu registro imobiliário, se houver. Não havia registro imobiliário. Olha que interessante, hein? Eles casaram com o CUB, depois de 77, já era obrigatório o regime, e ainda assim não consta aqui na escritura, hein? Aqui parece que houve um equívoco, né? A escritura consta que foi lavrada, tudo bem, a certidão lá do cartório. Tá batendo o sino aí. Hã? O sino da igreja? Que pois lindo, é. Né? Aqui é bem tradicional mesmo. Chega a ser romântico, aquele ar antigo, né? Eu vou mandar umas fotos que eu tirei esse final de semana. Uma cidade aqui do lado, mas é como se fosse bem próximo. Eu estive lá no sábado. A minha também tem um centro histórico, mas assim, não é porque eu ainda não consegui tirar uma foto bacana das casas aqui, porque sempre ou tá nublado, não tá um dia bom para tirar umas fotos, mas eu vou tirar umas fotos. E nesse dia eu fui lá, vou mandar depois para vocês. Aí, casa histórica, vocês gostam de casas históricas? Sim. Vou mandar para vocês. Ó, vou dizer também do falecimento, correto? Faleceu no dia 7, a gente, afinal de contas, é Semana Santa, né? É Semana Santa. Sim. Aí em Irati não tem sino? Tem o nosso, só que o tilintar é um pouco diferente. Eu gostei desse seu aí. Inclusive, eu tenho uma igreja perto da minha casa que bate o sino em bolso sempre. Tá bom. A lá do Celso já é maior, né, Celso? Já não deve ter essas tradições, né? Acredito eu. E aqui também tem trem que passa no meio da cidade, que é carga, né? Mas eu acho uma coisa bem característica assim, do interior. Aqui tem também o barulho do trem apitando e o sino da igreja também. Então é isso. Só que em Irati tem a imagem da Santa. Da Santa, Irati? Aqui, esses dias, o Celso postou no Face dele uma santa. Eu falei, nossa, mas essa santa, ele não sabia, que acho que era aqui, Irati, eu sabia. Sabia que era aqui? Não sei, não lembro até se eu sabia que era aí. Essa é Nossa Senhora das Graças, e a imagem, dizem que a maior imagem que tem na América Latina é essa de Irati, de Nossa Senhora das Graças, que fica no Morro da Santa aqui, sabe? Que legal, vou buscar essas informações. Essas partes, então, tranquilo, você vai dizer que o José Lúcio, qualificação, vocês estão com alguma dúvida nessa qualificação? Essa qualificação é bem simples. Você vai começar com um termo, livro, termo, folhas, livro, a data e o local. É sempre assim. E você adiciona ainda o número da certidão, né? Que é aquele número enorme agora, sabe? Você fazendo isso, aquele número da certidão, ele identifica exatamente o termo, folhas, livro e local. Vocês sabiam disso, né? Se a gente olha ali atrás... Ele é exatamente isso, mas eu sempre coloco o número da certidão. Tanto conforme se da certidão de casamento, no caso dele ter falecido, a certidão de óbito também trago com a data também. A certidão de casamento tem validade, a certidão de óbito não, né? Vocês sabiam disso, né? Claro, né? Mas assim, a data eu acho sempre prudente colocar a data de expedição da certidão, né? Não para fins de validade, mas para você saber que ela foi expedida em determinada data. Correto?
e a certidão do RI ao final. Eu acho que você vai fazer a qualificação completa ali do seu decujo sem maiores problemas. Teve herdeiros? Você seguiu o artigo 21. Simplesmente informa. Não, antes dos herdeiros, você informa os dados do falecimento. A mesma coisa, termo, folhas, livro C, que ele faleceu, correto? Mas essas informações, a maioria delas já assim vai constar. Não tem testamento e os herdeiros são 4 filhos maiores, herdeiros descendentes. Ela falou herdeiros, né? Declaração dos herdeiros. Declaração dos herdeiros. E a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou o testamento. O nome, herdeiros descendentes. E aí você vai trazer a nomeação do inventariante. O que é a nomeação do inventariante? É o artigo 11. É o artigo 11. Os outorgantes, a viúva meia e herdeiros, os outorgantes e reciprocamente outorgados, essa palavra, ela é utilizada no sentido assim, de todos. Todos. Os outorgantes e reciprocamente outorgados nomeiam o inventariante do espólio de José, a viúva, nos termos do 617.1, sem maiores problemas, do Código de Processo Civil, conferindo-lhe os poderes para representar. Se vocês, aí os senhores terão que se reportar, caso queiram, mas eu acho desnecessário, porque isso esse espólio, ele é um espólio. Fazer o inventário lá na hora da prova já é muito complexo. Então, se você for escrever ainda disposições de lei, mas vamos lá, no novo CPC 610. Proceder-se ao inventário. Se todos forem capazes e concordes, o inventário é parte que poderá ser feito por escritura, qual constituirá em documento tal. Ok. Se todos estiverem assistidos por advogado ou defensor público, cuja qualificação e assinatura consta. E algumas outras disposições, da legitimidade, do inventariante. Você vai dizer o seguinte, foi nomeado inventariante do espólio a senhora tal, conferindo-lhe todos os poderes para representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos de administração dos bens que eventualmente possam ser objeto. Enfim, simplesmente vamos reduzir isso. Vamos colocar o seguinte: inventariante que a quem fica conferidos todos os ônus, todos os deveres e direitos advindos dessa condição. Correto? Simplesmente dessa forma. Aceita esse encargo, prestando compromisso de cumprir de forma eficaz o seu mistério, comprometendo-se desde já a prestar contas, se por ele solicitado, o inventariante declara estar acima da responsabilidade civil e criminal pela declaração de bens e herdeiros de veracidade de todos os fatos aqui relatados. Pessoal, é óbvio que esse parágrafo aí seria muito bom se nós pudéssemos, treinar e decorar todo esse parágrafo, mas é desnecessário. Simplesmente a gente vai colocar o seguinte: foi nomeada fulano de tal, a inventariante, e a inventariante se compromete a cumprir o encargo com a diligência, com toda a diligência jurídica, legal, com toda a responsabilidade, a prestar contas e, enfim, prestar contas e ciente das suas responsabilidades civis e criminais, etc. Aqui no momento, você pode mencionar atribuições do artigo, as atribuições do artigo 610 seguintes do Código Civil, com todas as regras, e aí ou todas as disposições, prometendo cumprir todas as disposições legais atinentes
ao munus público. Vocês entenderam como vocês vão fazer? Ótimo. Então, nós terminamos aqui de fazer a qualificação subjetiva. Agora, nós vamos falar... Deixa eu ver se eu já tirei essa foto aqui. Deixa eu ver se eu já tirei essa foto. Já tirei. Agora, eu falei com os senhores assim, objeto por objeto. Nesse momento, o que nós temos que nos lembrar? Nesse momento, nós temos que nos lembrar dos bens que são trazidos. E eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, olha. Lorena, eu comecei a minha abertura, fiz o meu cabeçalho, fiz a minha qualificação subjetiva da Mieira, herdeiro do advogado, fiz a declaração, a minha procuração, eu expressei que eles estavam, né, assistidos e também que eu reconheci a capacidade deles e que eles declaravam uma determinada vontade, que é o pré-objeto, em se ter feito, lavrado, a escritura pública. Logo depois, eu trouxe as informações do decujus, com informação do falecimento, e herdeiros, menção de quais são os herdeiros, menção também de inexistência do testamento, ou seja, reproduzir o artigo 21 e depois o artigo 11. Tranquilo. Agora, eu vou falar sobre os bens. Por quê? Eu estou no objeto. Geralmente é o objeto que eu estou a tratar aqui, ou pós-objeto. Vocês estão entendendo como que é estruturado? Isso aqui seria um pouco na qualificação subjetiva. Sim, qualificação subjetiva. Só que eu joguei daquela parte de qualificação subjetiva para depois do pré-objeto. Eu tenho que ter em mente aquele caso. Vou apagar o quadro e vou falar sobre o objeto. O objeto vai ser simples também. Porque eles não vão poder colocar muita informação para você. Porque não sei se vocês observaram aí, eu resumi essa escritura, ela vai ter mais de 12 páginas. Eu mandei para vocês, eu acho que foram só 6. Mas aí nós temos que estar preparados, né, para as escrituras mesmo, hein? Para as escrituras, olha só. Agora, no caso, se cair uma escritura longa, assim como essa de inventário e partilha, tem que reduzir o que der lá para caber em 60 linhas, senão não cabe. Exatamente, Celso. Por isso que não faz sentido a gente guardar esse parágrafo enorme da nomeação do inventariante. É muito bonito na prática, mas a gente está aqui estudando para a nossa prova. Tem que fazer um resumo. Vocês têm em mente? Ô, Celso, na verdade, Lorena, sabe o que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês decorassem aquela planilha com a datilografia todo dia de manhã e decorassem a estrutura, mas só a estrutura. Só a estrutura. Quando eu estudava lá para Rondônia e para o Amazonas, eu não fazia dessa forma. A escritura seguida, eu não fazia, porque eu sempre achava muito cansativo. Como de fato é, a gente tem que fazer isso. Mas você sabe como eu fazia? Eu treinava muito cada parte um dia da semana, eu achava mais confortável. Então, por exemplo, ao invés de eu escrever a escritura pública toda na segunda, toda na terça, toda na quarta, toda na quinta e toda na sexta, treinar 6 vezes ou mais, eu só treinava as partes. Mas aí eu treinava muito as partes, por exemplo, a primeira parte eu treinava 15 vezes. Eu tenho as partes, né, Celso, que infelizmente você rabiscou todo aí, né? Já foi por água abaixo o nosso plano, né, Lorena? Já não deu certo. Foi por água abaixo. Mas não tem problema. Plano das cores? Plano das cores. Mas, professor, o senhor poderia me mandar de novo esse arquivo? Claro. Não, mas esse já colorido, eu vou mandar imprimir. O meu tomou chuva. Tá, Lô, deixa eu mandar para você. Sabe, não, mas não precisa ser agora, professor. Tá, daqui a pouco vamos. Tá, fica tranquilo. E veja, lá em Manaus a gente pode usar todas essas cores sem problema nenhum, né? Foi por água abaixo, Lorena, porque vedaram usar o... Ah, é mesmo? Então, eu estou sabendo. Então, olha só. Ok, tudo bem. Vocês vão fazer isso, por exemplo, vocês vão treinando por partes, fica mais confortável.
E eu só escrevo a escritura pública no dia da prova, quando eu não tenho como fugir dela. Mas Sabe o que, professor? Minha dificuldade, ó, hoje eu peguei uma ata notarial para fazer. Aí eu não consigo fazer esse liame entre as partezinhas, sabe? Porque daí eu não sei o da ata notarial. Daí o do divórcio é diferente todos são diferentes, né? Não é fácil esse início. Depois, quando a gente se familiariza, acho que vai, né? É o cabeçalho, a abertura e o encerramento são iguais. O problema é o meio dele. Justamente. Lorena, eu acho que é o seguinte, eu vou falar o seguinte, você com a sua prática dessa estrutura, depois você vai conseguir encaixar os quadradinhos em outras posições. Uhum. Você vai conseguir isso. Mas fica tranquila, fica tranquila. Muita gente que é muito... Tanto é que os tabeliães aí, as pessoas antigas, elas não conseguem fazer uma prova de cartório. A verdade é essa. Uhum. Não conseguem. Eles estão acostumados a fazer ali no computador, tudo bem, vão seguir no modelo. Mas quando a gente tem, por exemplo, se nós estamos aqui trabalhando e com os modelos, fica fácil, mas aqui a gente tem que tentar criar uma sistemática, porque a gente não vai ter modelo lá, correto? E é isso que a gente está fazendo. Mas se você for observar, ela tem uma estrutura, mais ou menos, e você decorando os elementos fica fácil. Porque, por exemplo, aqui é inventário. Você já pensa nesse momento agora que você vai ter a esposa, os herdeiros, o advogado, mas aquelas outras partes de ligação, procuração, capacidade pré-objeto, é a mesma coisa. Depois você vai enquadrar os dados de cujos, que não deixam de ser também uma qualificação subjetiva, e depois você vai colocar o artigo 11, e aí você vai para o objeto, que são os bens, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Mas tudo bem, tranquilo. O que importa é que você decore a estrutura bens. Então, vamos imaginar que essa pessoa ela tem alguns bens. Então, eu vou descrever de uma forma muito sucinta aqueles dois bens, por exemplo. O de cujos possuía, na data de seu falecimento, o de cujos possuía, na data de seu falecimento. Lorena, mas eu acho que é o seguinte, você vai ter em mãos ali, por exemplo, a resolução 35. Então, você tendo a estrutura e a resolução, você consegue se sair bem. Vamos lá. O de cujos possuía, na data de seu falecimento, os seguintes bens. O de cujos possuía, na data de seu falecimento, os seguintes bens. E aí, você vai escrever o imóvel. E aí, vocês se lembram quando eu falei para vocês? Ipsis literis, conforme o RI, certidão, inteiro, teor, RI, ipsis literis. Agora, se eu tenho um imóvel, o que vem em sequência? A partilha dos bens. Isso tudo está dentro do objeto, correto? Dentro do objeto. Partilha dos bens. Vou colocar a partilha dos bens e o pagamento dos quiões. Pagamento dos quiões. E aí, pessoal? Vocês vão ter que agora dominar aquelas aulas de sucessão, porque aqui não pode errar, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eles casaram
em 86 no Comunhão Universal de Bens, fácil. Comunhão Universal de Bens é fácil. Ela é meeira, então vou colocar assim, do pagamento da viúva herdeira. Do pagamento da viúva herdeira. E aí, sem maiores complicações, a viúva meeira faz jus a. Ou faz jus? Não gosto dessa expressão. A viúva meeira Cabe? Cabe. Cabe. Ficou ótimo. Cabe é bom. Ótimo, na verdade. Cabe 50% do imóvel. Aí, você, na sua escritura pública, você vai mencionar o imóvel. Aqui na nossa escritura pública, nós vamos simplesmente colocar do imóvel reto qualificado. Do pagamento aqui é 1 por 1. 1 por 1. 1 por 1. Do pagamento ao herdeiro. Primeiro, do pagamento ao herdeiro. Segundo, no pagamento ao herdeiro. Terceiro, do imóvel reto qualificado. 1 por 1. 1 por 1. Correto? Simplesmente isso. Simplesmente isso. Simplesmente isso. E aí você vai colocar o imóvel. E quando você vai simplesmente colocar descrever o imóvel. Descreve. Você vai descrever o imóvel. Origem, matriculado no número tal. E você vai colocar valor do imóvel e caberá 50% somando, totalizando ou caberá 50% que corresponde a simplesmente isso. Simplesmente isso. Estamos vencendo o nosso inventário. Estamos vencendo o nosso inventário. E aí, partilha dos bens, pagamento da viúva. Deixa um espaço ao final para os senhores, ao final, colocarem os números. Eu falei os imóveis, depois partilha dos bens. O que é importante é que nós tenhamos aquela estrutura. O que muda, como o Celso falou. Aqui tem bens pra caramba. Filhos pra caramba.
Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos passar. Terminamos. Ok, terminamos. Agora nós vamos para a nossa lista. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. E vamos conciliar a nossa lista com essas exigências aqui do provimento. Exigências de certidões do RI. Vou apresentar as exigências do RI. A propriedade do imóvel foi examinada conforme a apresentação da certidão de teor, bem como certidão negativa de registro de citações de ações reais ou pessoais persecutórias e certidão negativa de ônus, emitida em data no RI com prazo de validade de 30 dias. Ok. A propriedade do imóvel foi examinada. Ok. Eu tenho que apresentar a certidão de IPTU? Olha, esse imóvel é um imóvel urbano. Se é um imóvel urbano, eu tenho que apresentar as certidões de quitação desse imóvel urbano, dos tributos municipais. Na verdade, eu falo certidão de quitação de IPTU, na verdade é quitação de tributos municipais. Isso engloba IPTU, taxas, contribuição de melhoria, etc. Etc. Não são esses três, né? Pela teoria tripartite. Certidão de quitação de tributos municipais. Então, eu vou simplesmente colocar a certidão dos tributos municipais. Registros anteriores. Os registros anteriores é aquele registro anterior que consta na própria matrícula. Se nós tivermos essa informação aí, na matrícula do determinado imóvel, eu posso colocar agora ou então na descrição do imóvel. Quando eu descrevi o imóvel, eu vou, logo após, dizer o registro anterior daquele imóvel, o número do imóvel no município e os dados da guia FUNREJUS, correto? Eu vou ter no inventário uma guia FUNREJUS, correto? Dados da guia FUNREJUS. Porque eu estou com 3 aí, vocês têm que seguir o esquema. Depois, referência expressa ao registro do livro protocolo geral, indicação do número e da data. E aí eu venho trazendo algumas informações. Foram apresentados os seguintes documentos e os documentos arquivados. E aqui agora eu tenho que atentar para o que diz o artigo específico 22. O 22, ele me traz quais são os documentos que devem ser apresentados. Então, eu vou colocar assim, nos termos do artigo 22 e 23 da Resolução 35 e com respectivos artigos do Código de Normas do Estado do Paraná, foram apresentados os seguintes documentos. Vocês viram que nós não falamos nada de novo? Estamos fazendo tudo certo. Indicação dos documentos apresentados. Artigo 22 e documentos arquivados. 24, perdão. Vamos lá. Então, eu vou colocar certidão de óbito do autor, certidão de óbito do autor da herança expedida em... ele fala, documento de identidade oficial e CPF das partes e do autor da herança, da viúva meeira, dos herdeiros, filhos e do advogado. Estamos juntos? Sim. Estamos juntos? Certidão comprobatória do vínculo de parentesco. Pessoal, que certidão é essa? É a certidão de casamento para a esposa, vínculo de afinidade, e a certidão de nascimento para os filhos. Correto?
Certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antinupcial. Certidão de casamento do cônjuge sobrevivente, ele repete aqui. Sobrevivente dos herdeiros casados e pacto antinupcial, se houver. Então, aqui no caso, é a certidão de nascimento dos filhos para comprovar o parentesco. E a certidão de casamento dos filhos. Certidão de propriedade de bens imóveis. Certidão de propriedade de bens imóveis. Pessoal, eu já falei sobre essa certidão, é aquela certidão de inteiro teor. Certidão de inteiro teor, negativa de ônus, ações reais e pessoais persecutórias. E tem mais uma certidão que eu deveria trazer aqui. Vocês se lembram que tinha a exigência da certidão do testamento? E aí sim, nós tínhamos a certidão do testamento. Certidão do testamento. E aqui agora eu tenho uma certidão de inexistência, eu tenho uma certidão do SENSEC, que é uma certidão de inexistência do testamento. Eu vou trazer, nesse momento, vou dizer que foram apresentadas certidão negativa de inexistência de testamento. Ponto. Certidão negativa. Eu estou seguindo o 22 e estou conciliando com a minha indicação de documentos apresentados. Do 4.1, correto? 4.1. Fiz isso. F. Documentos necessários à comprovação. Certidão negativa de tributos. CCIR, se houver. Olha só. Eu acho que eles não vão pedir isso aqui agora, não. Mas vamos fazer o seguinte. Certidão negativa de tributos. Ó, quais são os tributos? Tributos da União. E aí eu coloco PGFN. Tributos do Estado. Tributos do município. Do município, eu já tinha trazido. Vocês estão observando o seguinte, que quando eu trago... Agora, é isso que eu quero que vocês pensem o seguinte. Tá, tudo bem, eu não quero que fique muito diferente. Lorena, quando você for fazer o seu inventário, esquece o item 3. Esquece o item 3. Qual é o item 3? Exigência de certidão de RI, certidão de quitação de IPTU, registros anteriores, número de imóvel da prefeitura e dados exceto os dados da guia do fundo registro. Você sabe por quê? Porque esses elementos, esses 3 elementos, você vai jogar dentro da indicação dos documentos apresentados. Porque aí você vai falar assim, mas eu não me lembro qual que é o item 3, mas não tem problema. Você basta lembrar que no artigo 22, você tem todos estes elementos. Por exemplo, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos. Certidão de titularidade. Não é a certidão de inteiro teor? Não é o item 3.1? É o item 3.1. Certidão de quitação de IPTU. Olha, é a certidão negativa de tributos. Certidão negativa de tributos. Número do imóvel da prefeitura e dados da guia FUNREJUS. O registro anterior você já trouxe lá no objeto. Então, você só vai pensar o seguinte. Número do imóvel da prefeitura e dados da guia FUNREJUS. Aí como você vai colocar? Cópia da certidão de óbito, cópia do documento de identidade oficial, etc. Todos os que eles estão pedindo. Você vai trazer, então, a certidão de inexistência do testamento, e aí você vem certidão negativa de débitos da União e PGFN, está marcado de rosa, vê aí na foto para vocês. Depois, a certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Secretaria de Estado do Paraná, ok, Estado. Certidão negativa de débitos expedida pela Prefeitura Municipal, município. E indicação dos documentos apresentados. Olha só, dados da guia do ITBI. Mas aqui não é dados da guia do ITBI, é dados, eu vou colocar, os documentos apresentados ficam arquivados e dados da guia do ITCMD. Você está vendo como eu estou completando as informações todas? Todas as informações? Só olhando aquele meu esquema e seguindo aqui a minha resolução. Não estou fazendo nada demais. Então, eu vou colocar os documentos apresentados, nos termos do artigo 21. Esses documentos foram arquivados. Esses documentos apresentados, eles englobam o 3.1, o 3.2, só não englobam dados da guia FUNREJUS e número do imóvel da prefeitura, que eu coloco após. Então, eu coloco as certidões que foram apresentadas, os documentos, as certidões e
a quitação do tributo da União, a quitação do tributo do Estado, a quitação do tributo do município e qual é o tributo da transmissão? É o ITCMD. Todos os dados do ITCMD. Se vocês forem atentar, nós temos essas informações aqui no nosso Código de Normas. Você não vai ter que se preocupar com absolutamente nada. Ó, o valor do FUNREJUS na data de pagamento e o número da respectiva guia, é o que eu falei, é o 3.5 que você vai ter que ter. Referência ao livro de protocolo geral, nós temos essa referência, que é o 4.0, é antes desse, que obrigatoriamente eu tenho que obedecer. Eu tenho um palpite que eu quero falar para vocês, porque numa dessas, né, pode chamar atenção, um termo de renúncia abdicativa. Ah, eu tenho um modelo dessa procuração, dessa escritura. Renúncia abdicativa. Porque eu não acho que vai ter uma coisa muito comprida. O que é essa renúncia abdicativa? Você renuncia à herança antes, tá? Você renuncia, você não entra no inventário, porque você renuncia antes através de uma escritura separada, tá? Enfim, todos os dados da guia do ITCMD. Todos os dados, a data do recolhimento, o valor. Enfim, não achei aqui agora, mas tudo bem. Você terminou de fazer isso. Eu não vou falar os dados do imóvel rural, porque eu não quero entrar nesse mérito agora. Você falou, então, depois que você falou isso, você vai falar o seguinte: tem condomínio, tem ações reais e pessoais? Tem. Então, você vai dizer aquela frase das ações reais e pessoais, que é o 4.5. O 4.5, você tem que ver na nossa frase feita. 4.5. 4.6. O vendedor, as partes declaram sob pena de responsabilidade civil e penal que os imóveis se encontram livre e desembaraçado, não existindo outras ações reais ou pessoais persecutórias e não existindo quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais incidentes sobre o mesmo. Correto? Então, nós falamos aqui tudo sobre isso. Que seria nessa escritura pública 8.2 e o 8.3. E depois, por exemplo, vamos lá nas partes comuns. 5.1, CND do INSS, 8.212. É o 8.4. 8.4. Vocês estão vendo aqui na escritura de vocês? Os outorgantes reciprocamente otorgados, declaração pena de responsabilidade. Olha só, 8.4. 8.4. Que é o 5.1, o 5.2, o 5.2 de certidões fiscais, a CNDT, a DOI, a SENSEC, a autorização para o RI praticar todos os atos, o CENIP, na verdade, a autorização para o RI e a dispensa das testemunhas instrumentárias. Então, você, no ITCMD, na verdade, né? No ITCMD, foi apresentada a certidão emitida pela Secretaria de Estado, em data, no valor, pagamento efetuado na agência bancária. Isso já falamos. Vocês estão observando que eu simplesmente vou seguindo a minha resolução e o meu esquema, e no final eu simplesmente vou apresentar as declarações finais do advogado. Declarações finais do advogado. A única coisa é que quando eu tenho um advogado que obrigatoriamente ele aparece, eu, no final, da mesma forma que no divórcio, eu trago a declaração final dele. Depois que eu faço tudo antes do Elisafel. Declaração do advogado, me foi dito, na qualidade de advogado, que assessorou e aconselhou as partes, tendo conferido a partir dos seus valores de acordo com a lei. Pronto. Terminei.
Já falei autorização para o RI, faço simplesmente aquela, por exemplo, uma advertência. Vocês se lembram que aquela, das disposições gerais, que aquela escritura válida para transmissão, etc., junto ao Detran, companhias telefônicas, etc., eu posso trazer aquela informação, caso eu queira. Depois, eles da FEL e os emolumentos, que são aquelas regras dos emolumentos. Olha, já são 9h20. Amanhã, eu vou voltar falando sobre essa escritura e vou fazer também a questão dos emolumentos, correto? Tá. Só fechar. Lorena, você achou muito cansativo, assim? Cansativo é a escritura pública, né? Na verdade, não tem como sair disso, né, professor? É muito cansativa a escritura, né? Mas é isso aí, não tem como, né? Não tem como, e requer muita prática, né? Assim, isso tem que fazer mesmo. muitas vezes para conseguir pegar a prática. Então foi ótima a aula, professor, tá? Tá bom, Lorena, mas você consegue, Celso, você consegue conciliar o esquema com a resolução? Consigo, porque vamos dizer, o esquema tem que estar na cabeça, né? E aí você vai resolvendo baseado muito naquilo que você tem memorizado também. E vamos dizer, o código de normas vai ajudando para você lembrar dos itens, né? Mas a maior parte tem que ser guardado mesmo, né? Então tá. Deixa amanhã a gente... assim, uma dúvida minha aqui. Eu estou aqui com um código de normas aqui, né? Aí no final dele tem a resolução provimento 16. Daí nesse provimento 16 tem umas... aqui o tipo de modelo, não sei o que é. Eu também vi isso. Você vai ter que cortar tudo isso aqui, não? Pois fala que não pode ter nenhum modelo. Isso é modelo de quê? Esse aqui é um modelo de termo de indicação de paternidade, por exemplo. E o outro é termo de reconhecimento de filho. Então sim, né? Acho que vai ter que cortar isso tudo fora. Eu acho que se ele está falando lá, ele foi bem categórico, né? Bem categórico. Não pode ter nenhum modelo, não pode ter nenhum anexo, né? Vai ter que cortar muita coisa desses. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como a Claudete, eu vou imprimir o código de normas, e o código de normas não tem modelo nenhum, vou levar o código de normas. Mas eu acho que eles não vão deixar, hein? Porque eu acho que eles só deixam publicações, pelo que eu entendi. É só publicado. Se for impresso, eles não vão deixar usar. Professor, esse livro o pessoal vai estar vendendo em Curitiba. Nessas revisões aí desses... eles querem ir, mas eu não sei onde que vai ter revisão. Sabe? Agora, nossa, bem complicado isso. Nós vamos ter que deixar mais para perto. Eu vou na segunda-feira, porque é o seguinte... eu fico pensando nessas escrituras públicas, na verdade, eu ainda nem pensei qual o material que eu vou levar para essa prova. Eu vou deixar para olhar semana que vem. Correndo o risco ainda de eu não achar nada para comprar, mas eu vou deixar para olhar semana que vem, porque eu estou muito atribulado com essas questões aqui, com essas provas. Com a escritura pública, né? Então tá, então amanhã a gente encontra às 19 horas, e se os senhores amanhã tiverem tempo, os senhores vão treinando. Mas assim, Lorena, não vai escrever naquela frase, treina só aquela outra, que eu vou mandar para você agora, mas treina, faz a datilografia, mas treina a estrutura. Assiste a aula, essa aula que eu não vou conseguir mandar agora, talvez eu consiga mandar amanhã de manhã. Mas aí vocês vão rever essa aula, ver as fotos, e faça um esquema numa cartolina, tá bom? Não, essa foi muito válida. A aula foi bastante válida. Boa. Se cair um inventário, a gente se vira lá, né? Isso mesmo. A gente continua, a gente não parou ainda não, a gente continua. Amanhã a gente tem mais assunto, tá? Tá bom. Então até amanhã às 19 horas. Até amanhã, tá? Até amanhã. Tchau.